dia 30 de outubro vai ficar marcado na história do nosso país como o dia que nós reelegemos o ex-presidente e agora próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero falar nesse vídeo qual que seria a minha visão aí como pessoa que trabalha na área da construção civil, como engenheiro eletricista, o impacto dessa eleição aí para o nosso futuro como eletricistas, como engenheiros eletricistas, como projetistas da área aí de construção civil. O que será que nos aguarda nos próximos anos? Antes de começar, eu quero apenas dizer que tanto eu quanto todo o pessoal da minha empresa não tem uma visão política declarada aí de um lado ou de outro. A gente só quer trabalhar e viver nossa vida de uma forma que seja digna e de maneira correta. Então eu vou fazer nesse vídeo aqui, não vou criticar nenhum lado e nem o outro, e vou dizer o que eu acredito que vai acontecer e quais que vão ser as medidas que a gente vai tomar para conseguir pegar e passar por esse novo momento aí que vai ser um novo momento na economia aí do Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Se você entrou nesse vídeo é porque você é eletricista ou engenheiro e quer saber o que vai impactar a eleição do Lula para a presidência. Eu vou começar com o perfil de público e de profissional que eu acredito que vai ser mais beneficiado aí com a eleição do Lula, que é o eletricista empregado ou o engenheiro eletricista empregado. Pela característica que o governo e pelas propostas que o PT propôs para o futuro, eu acredito que vai ter um fortalecimento na área aí do empregado, então em detrimento ao empregador. Por esse motivo, eu acredito que os sindicatos vão ficar mais fortes, vão chegar mais em cima aí para aumentar mais os salários dos profissionais envolvidos na área, vão fazer mais fiscalizações para que engenheiros sejam contratados como engenheiros e não como tecnólogos, como analistas, como acontece muito hoje em dia. Então eu acho que para o profissional registrado vai ser uma boa, acredito que vão ter mais benefícios, o emprego para essas pessoas vai estar mais assegurado, vai estar mais firme, vai ser mais difícil também a empresa mandar embora por qualquer coisa, vai ter que justificar muito mais isso para conseguir mandar embora um profissional, aí, um funcionário. Então vai ter uma certa estabilidade a mais do que talvez tenha hoje em dia. Se você é empregado ou se você pensa em procurar emprego, eu acredito que seja um momento bom para o eletricista, porque você vai ter sim seus direitos um pouco mais garantidos do que são hoje em dia. Agora a gente vai para o eletricista autônomo. O que acontece? Hoje, o eletricista autônomo ele ganha muito mais do que o eletricista empregado, pelo menos na construção civil em geral. Na indústria, geralmente o empregado ganha bem também. Mas na construção civil, o pessoal ali que está registrado, ele vai ganhar a base que o sindicato estipula. O autônomo não. Por esse motivo, qual que é a realidade aqui no nosso estado? No caso do Paraná, o autônomo ele ganha muito mais do que o eletricista aí registrado. Por esse motivo, grande parte hoje dos eletricistas bons que nós temos são terceiros. Eles não querem trabalhar empregados, eles querem fazer o horário deles, fazer a obra que eles quiserem, cobrar o preço que eles quiserem. Para esse tipo de profissional, se você é autônomo, eu estou falando com você agora, eu acredito que você possa passar por dificuldades a partir do ano que vem, porque a tendência é que o governo comece a limitar um pouco mais esse tipo de prestação de serviço. Então, por exemplo, hoje em dia eu não dou conta da quantidade de serviços que eu tenho, porque a demanda é muito grande. Por esse motivo, eu tenho equipe registrada e eu tenho equipe de terceiros. Todos os serviços que eu não dou conta, eu contrato empresas terceiras para executarem para mim. Caso a quantidade de imposto ou a quantidade de burocracia feche muito em cima de mim por causa disso, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente pegar e começar a negar serviço e focar apenas nos meus funcionários. Existe também o fato de que geralmente você consegue, quando está por empreita, você, eletricista, você provavelmente sabe disso, você rende geralmente muito mais do que um eletricista aí por dia. No que isso impacta? Isso impacta em redução, geralmente, de custos. Para esse eletricista que geralmente é MEI, pode ser que ele seja prejudicado com esse governo. Eu espero que não aconteça isso, mas pode ser que aconteça. Agora, você também pode estar pensando do ponto de vista de obra. Será que o pessoal aí que faz obra vai reduzir a quantidade de obras, vai aumentar? O que vai acontecer? Eu passei, desde quando comecei a trabalhar pelo governo da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Eu estou desde 2010 aí fazendo serviços. O que eu notei? No governo Temer e Dilma,
o poder público, ele fazia mais obras. Eu peguei algumas casas para fazer aí de Minha Casa Minha Vida na época, peguei conjuntos de apartamentos. O governo era muito mais presente nessa parte. Quando entrou o Bolsonaro, reduziu isso, mas aumentou a quantidade de serviços particulares. Eu vejo que nesse ano, por exemplo, todos os meus conhecidos que trabalham com elétrica estão cheios de serviço. Não falta serviço na nossa região. Acredito que até por isso que no Paraná teve uma grande votação no Bolsonaro, porque eu nunca tive tanto serviço quanto eu tenho hoje. E isso vale tanto para mim quanto para os meus concorrentes. Todas as pessoas que eu tenho contato estão com muito serviço. Então, o setor privado ele está sim aquecido e isso, querendo ou não, faz parte do governo. Quando estava na época da Dilma, não estava nem próximo do que está hoje. Analisando como empresa, hoje está muito melhor do que estava aí há 3, 4 anos atrás. Inclusive, na minha opinião, na última reeleição da Dilma, foi o pior ano assim que nós tivemos na nossa cidade. Assim, quase todas as obras estavam paradas por questões de incerteza, porque o público privado, ele não quer colocar o dinheiro dele ali sem saber o que vai acontecer no futuro. Então, voltando, o que eu acredito que vai acontecer? Os meus clientes que fazem obras particulares, eles vão dar uma segurada no pé, enquanto os clientes que fazem obras, que eu tenho também obras públicas, assim como eu também participo de licitações, vão aumentar a demanda. Eu acredito que a própria tática aí do governo Lula é pegar e intervir mais no Estado e colocar dinheiro ali, financiar obras públicas. Então, eu acredito que eu vou focar ano que vem em obras públicas, porque vai ter mais do que obra particular. Então, agora a gente vai fazer também uma análise no papel do engenheiro. O que eu acho que vai acontecer? Voltando só a deixar claro que essa realidade Ponta Grossa, Paraná. Isso pode ser muito diferente do Nordeste, da Bahia, do Acre, do Rio Grande do Sul. Então, isso vale para o Paraná. Hoje, boa parte das empresas, quando precisa de um engenheiro, ele é terceiro. Ele abre uma empresa e presta serviço. São poucas as empresas hoje que conseguem bancar um engenheiro, principalmente as construtoras. Caso o governo aperte muito cerco em cima desse tipo de situação e ele queira que registre, o que vai acontecer vai ser que não vão registrar. Ou vai ter um trabalho maior informal, ou vai reduzir a quantidade de serviços e, consequentemente, de empregos, porque não vai ser pagável. Eu falo isso por experiência de quem tem empresa. Hoje, eu tenho funcionários que eu pago e que eu sei que eles estão na beira de não se pagar com a quantidade de impostos que eu tenho que pagar. É simplesmente quase que inviável, mesmo hoje em dia, a gente ter funcionários. Estou falando de uma empresa pequena, eu não estou falando de uma empresa gigante, eu estou falando de uma empresa que tem 3, 4, 5 funcionários. Vou citar um exemplo hipotético aqui. Um eletricista, hoje em dia, aqui na nossa cidade, que seja um ajudante, que ele só pegue e quebre parede, passe cabo, mas com ajuda, chumbe caixinha, coloque tomada, esse tipo de eletricista. Ele vai custar, para mim, cerca de R$ 1.250, salário base, mais os impostos, mais 650 de vale mercado. Dá aí em torno, com impostos, de R$ 3.000, um funcionário ajudante. Para eu, como empresa, cobrar R$ 3.000 e mais o meu lucro em cima que tem que ter do funcionário, digamos que eu coloque R$ 500 de lucro, R$ 3.500. Para eu conseguir chegar no cliente e cobrar R$ 3.500 no mês, dependendo do cliente, eu não consigo cobrar, ainda mais ajudante. Então, é essa conta que é complicada de pagar. Então, imagine se você começa a aumentar muito essa base salarial sem pensar nesse tipo de situação, o que vai acontecer? Ou eu vou aumentar muito o meu preço, meu cliente não vai querer pegar, ou o que vai acontecer com o meu cliente? Ele vai pegar, ele vai negar o meu serviço e vai para um cara por fora. E é isso que é um perigo, você mandar muita gente para a informalidade porque não vai conseguir pegar uma empresa de qualidade. Eu, ainda bem, eu tenho uma vantagem que boa parte dos meus serviços são de alto padrão ou de empresas grandes. Por esse motivo, eu não sou tão afetado por esse cliente menor que ele não tem um poder aquisitivo tão bom. Inclusive, a minha própria propaganda, no Instagram principalmente, ela não é voltada ao consumidor aí comum. Ela é voltada ao consumidor de alto poder aquisitivo que ele não é tão afetado com esse tipo de mudança de governo. Se ele vai fazer uma casa, ele vai fazer uma casa independente de se Lula, Dilma, quem quer que seja, ele vai fazer a casa dele. Mas aquele eletricista que faz aquele servicinho, aqueles biquinhos ali na vila dele, esse eletricista ele vai ser impactado demais aí com esse próximo governo, porque se aumentar o salário, obviamente aumenta o custo e aquele cliente mais básico, ele não vai conseguir pagar.
Então você tem que ficar atento com isso, porque talvez isso impacte negativamente aí para frente. Como eu disse, o que eu acredito que seja o caminho aí para quem trabalha na nossa área? Se você for eletricista empregado e você for um bom funcionário e tenha uma boa formação, eu acredito que você vai continuar empregado, vai continuar do jeito que está, só talvez com mais direitos, com um salário talvez maior, porque o sindicato vai ter mais força. Se você trabalha por conta, ligue o alerta, dependendo para quem você trabalha, porque pode ser que para frente você tenha uma redução no teu serviço ou tenha uma limitação de acordo com o próprio governo para que ele te force ou a ser empregado ou a falir, porque você não vai ter serviço, porque ele vai dificultar essa contratação de uma empresa para um terceiro. Se você for aí um microempresário, microempreendedor ou um empreendedor aí que tenha um ou outro funcionário, assim como é o caso da nossa empresa, que é uma empresa pequena, eu acredito que o caminho é tentar focar um pouquinho mais em licitações e nichos mais específicos, não ir naquele nicho ali que você disputa com um monte de eletricista por conta. É tentar forçar o máximo que puder em obras de grande porte para que você consiga aí viabilizar a contratação dos seus funcionários, porque você não vai viabilizar se você pegar e fizer obra pequena. E se você for engenheiro e está desempregado, eu diria que o caminho ainda assim vai ser você pegar e buscar aprimoramento pessoal e profissional para que você abra uma empresa e continue prestando serviços aí para outras empresas, porque vaga para engenheiros são pouquíssimas. A gente tem aí fábricas com 1.000 funcionários que não tem um engenheiro eletricista. Então, por esse motivo, eu acredito que é um pouquinho mais complicado, talvez dificulte um pouquinho mais. Mas eu diria que você tem que se especializar e tentar focar no nicho aí para tentar melhorar esse caminho. E é claro, se você tem uma opinião diferente da minha, não tem problema. Comenta aqui embaixo, diga o que você acha que vai acontecer daqui a 1, 2 anos. A gente pode voltar a discutir e você pode me dizer depois, ou eu vou admitir, putz, eu me enganei, ficou completamente diferente do que eu imaginava. Eu não tenho problema algum nisso. Como eu disse, a nossa empresa ela é neutra nesse aspecto. Eu não tenho nenhum viés de direita, nenhum viés de esquerda. Eu só quero trabalhar, ganhar meu dinheiro honestamente, contratar pessoas, dar emprego para outras pessoas, para que a gente da nossa comunidade consiga crescer junto. Então, é apenas uma expressão aí política para eu dizer o que eu acho que vai acontecer com os eletricistas e engenheiros aí da construção civil no geral nos próximos anos. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo se você diverge de mim e até a próxima.